voltando para sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Bom, eu tô aqui para contar mais uma das minhas visões que eu tive. Esta não é atual, já faz algum tempo, foi em mais ou menos 2007, 2008, não lembro muito bem. Eu já tive muitas visões, só que eu nunca contei, nunca divulguei, então eu tenho me sentido cobrada em relação a falar sobre isso. Hoje, a revelação que eu vou contar para vocês, que eu quero compartilhar com vocês, é sobre o arrebatamento. Essa visão aconteceu alguns anos atrás. Como eu falei anteriormente, eu não compartilhei, falei para algumas pessoas, mas não divulguei. Na visão, eu estava na calçada da minha avó, numa avenida chamada Avenida Pedro Alves, próximo à igreja de nome Canaã. Não que a igreja tenha algum não que tenha nada a ver, poderia ter sido qualquer outra igreja, mas a visão foi nesse local próximo. Eu estava com a minha avó, minha mãe e uma tia minha na calçada, conversando normalmente. As pessoas estavam fazendo suas coisas de costumes, estavam ociosas e nós estávamos conversando. De repente, como se aquele momento tivesse parado para aquele acontecimento, então eu vi descer do céu uma luz redonda, branca. Essa luz, ela vinha descendo do céu. Ela era toda branca e essa luz, ela descia do céu. Ela encostava na minha avó e de repente, sem que eu pudesse ao menos falar com a minha avó, nem dizer o último, nem dar um abraço, nem cumprimentar, nem nada, nem dizer o último oi, não dava tempo nada, foi algo muito rápido, uma velocidade inacreditável. Quando essa luz tocou na minha avó, ela sumiu nessa luz e foi subindo até o céu como se fosse uma estrela. Isso foi tudo muito rápido, não dava tempo nem pensar. Logo também vi a minha tia. Essa luz vinha do céu descendo, encostava na minha tia e ela desaparecia do nada. Aí eu já sabia que seria a vez da minha mãe, porque ela estava perto de mim, então eu tentei me aproximar perto da minha mãe para dar um abraço nela, falar com ela, fazer alguma coisa, que sabia que ela ia. Então não deu tempo, a minha mãe também sumiu rapidamente em questão de momentos, segundos, instantes, não sei descrever, muito rápido. Quando eu vi que todas elas haviam sumido, como se a terra tivesse parado para aquele momento, veio uma luz na minha direção, a mesma luz que levou as outras, da mesma semelhança. E
foi tudo muito rápido. Essa luz, ela veio até mim. Quando ela se aproximou de mim, é como se ela falasse, saiu uma voz de dentro dessa luz. Eu já sabia que eu ia subir, eu estava preparada já. E realmente ela encostava em mim e eu começava a desaparecer. Só que eu voltava e aquela luz ficava parada, aquela luz branca, e falava comigo: você tem que pregar para que as pessoas se arrependam. Vá lá e conte que Jesus salva, porque ainda há tempo. Conte tudo para as pessoas que Jesus salva, porque ainda há tempo. Então eu imediatamente me via, eu começava a correr para falar para as pessoas. Eu me via literalmente em salas de aulas, e eu nunca havia entrado em sala de aula nesse tempo, foi em 2007. Então eu me via nessa sala de aula e eu pregava para aquelas pessoas, falava de Jesus para aquelas pessoas, e imediatamente elas subiam, elas eram arrebatadas. E eu fazia isso em outra sala, e eu tentava falar com a menina também, só que ela não queria dar ouvidos. E eu dizia que ela tinha que aceitar logo, porque eu queria subir também, eu não queria ficar. Eu estava desesperada. Se existe uma palavra que seja pior do que desesperada, então eu me enquadro nela. Porque foi uma coisa muito rápida. E o que aconteceu hoje, no ano de 2014, 2012, 2013, 2014, foi que eu realmente entrei nessas salas de aulas, que eu vi nessa revelação em 2007. Eu entrei exatamente em 2 salas de aula, que foi na escola Liceu, só que eu não falei de Jesus para essas pessoas. Eu não falei. Mas o que eu acho mais impressionante é que eu vi aquelas salas. Eu nem sonhava em ser professora. Hoje eu leciono a disciplina de inglês. Realmente eu leciono em salas. Não estou lecionando agora no momento, mas eu sou professora. Então eu nem imaginava. Eu nem tinha entrado na faculdade ainda. E eu tive essa visão. Então o meu temor é que eu não fiz isso, mas eu ainda tenho tempo de fazer isso. Então eu não quero perder tempo. A escola era que eu ensinei também, Liceu, eu tinha visto antes e era para eu falar de Jesus para essas pessoas, só que eu não falei. Então eu me preocupo muito por causa disso, em prol disso. Mas eu estou aqui contando, falando o que aconteceu. Pessoas sumiam, outras eram deixadas. Logo após essa visão, o mundo ficava um caos, ficava escuro. É como se não houvesse luz, as pessoas ficavam perturbadas, acidentes, carro batendo, avião caindo, era uma coisa assim, parecia uma guerra. Gente correndo louco para um lado, desesperado, pessoas gritando, era uma coisa horrível, ficava uma coisa horrível. E eu não queria ficar, eu ficava desesperada, correndo também para um lado, e eu não queria ficar. Eu ficava esperando aquela luz voltar para me arrebatar, só que isso não acontecia, a visão terminava. Depois, eu não lembro qual foi o ano, não me lembro, não recordo qual foi o ano que isso aconteceu, mas eu tive uma visão depois do arrebatamento. A terra estava varrida e havia um vento muito forte. E não havia luz, mas dava pra gente ver, mesmo assim naquela escuridão, dava pra gente ver a terra varrida. Não via ninguém, nenhuma pessoa. Não havia louvor, nem canto, nem alegria. E eu saía de uma casa e eu queria encontrar minha mãe. Então eu saía na rua e aquele vento estava vindo contrário a mim e eu ia tentando caminhar, colocando força, porque o vento era muito forte. Eu tinha que ir contra o vento até chegar nessa casa para procurar minha mãe. E era tudo escuro, eu não via ninguém e havia um peso no ar, algo ruim, não sei explicar, uma sensação ruim. Não havia luz,
não havia alegria, não havia louvor. Eu não via pessoas, mas eu sabia que o arrebatamento já tinha acontecido e que a igreja de Deus, os escolhidos de Deus já haviam sido levados para a glória. Eu procurava minha mãe, só que eu não encontrava. Eu não via pessoas. As pessoas, cada um estavam se escondendo em suas casas, ninguém saía. Os que haviam ficado ficavam se escondendo, não podia sair para fora. Eu saía sozinha, mesmo sabendo que eu poderia enfrentar algum perigo, eu queria encontrar alguém. Então essa visão terminou. Agora, no ano de 2014, lembrando que essa que eu acabei de contar, não sei qual foi o ano. Creio eu que deve ter sido 2013, 2012, não lembro. Então, eu tive agora em 2014 uma outra visão. No mês de março, eu acho. Creio que foi em março ou abril, não anotei o dia. Eu tive uma visão onde eu estava com pessoas e aqui dentro da minha casa, algumas pessoas que é da igreja, minha família, nós estávamos trancados, fechados nessa casa aqui e a gente não podia mais sair para fora porque não podíamos mais comprar, não podíamos vender e nós sabíamos que a comida ia acabar e que nós poderíamos morrer de fome porque nós não podíamos mais comprar e nem vender. E haviam policiais para identificar qual eram as pessoas que tinham feito um cadastro para que pudessem comprar e vender. Quem não tivesse feito isso não podia comprar e vender. As pessoas poderiam ser presas. Era como se houvesse uma única liderança no mundo, um único governo. E a gente não podia mais sair para fora, porque lá fora havia perigo e estava escuro também. Então a gente ficava escondido dentro de casa e eu recebia comandos específicos que creio que sejam de Deus, que eram para a gente plantar e guardar o máximo de comida que pudéssemos, porque vai chegar um tempo que ninguém vai mais poder comprar e nem vender. Então eu pegava 3 sementes e eu plantava essas sementes. Eu via meu padrasto plantando também, a minha mãe, todos nós estávamos unidos, plantando, juntando comida para que pudéssemos sobreviver aqueles dias, porque nós não queríamos nos submeter ao mal que estava do lado de fora. A gente estava trancado. É como se houvesse um mal do lado de fora. A gente não podia sair, a gente ficava lá, aguardando a providência de Deus. E a gente estava desesperado e o alerta foi: não há mais tempo para gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Não há mais tempo para gastar o seu dinheiro com isso, com aquilo, naquilo que não é pão. Alerta foi para guardar comida, vigiar. Não há mais tempo para realizar isso, aquilo outro. O tempo agora é para se preparar. Eu estarei postando outros vídeos de outras revelações que eu tive que eu não entendi. Eu peço muita ajuda de pastores, de pessoas, de Deus, que tem visão, que sabe interpretar, que interprete, porque eu tive uma visão de uma torre enorme e eu vou retratar ela em outro vídeo. E mais os que foi agora, e logo após eu tive também a visão da volta de Jesus, que eu vou gravar outro vídeo, porque eu creio que o que eu fiz não ficou muito bom, não contei os detalhes. Eu peço que vocês me ajudem a interpretá-los. Que Deus nos ajude.